Minha mãe vendeu a minha casa. A minha casa. Essas foram as palavras que eu repeti baixinho, dezenas de vezes, enquanto encarava a tela do celular. Estava sentada no saguão do aeroporto de Guarulhos, depois de 14 horas de voo e uma conexão infernal em Madrid, com um fuso ainda me desorientando e a cabeça latejando. A mensagem dela era seca, quase debochada. Filha, resolvi vender sua casa. Comprei uma para mim e uma para o seu irmão. Era injusto você ter aquilo tudo só para você. Ficou imóvel por alguns segundos. O barulho dos avisos de desembarque, os sorrisos das famílias se reencontrando, tudo parecia distante. Meu corpo estava ali, mas minha alma tinha sido arremessada para fora de mim. Nunca fui do griter, mas naquele instante, o silêncio que tomei foi mais ensurdecedor que qualquer escândalo. Fazia 3 meses que eu estava fora, em uma consultoria de expansão da empresa em Lisboa, tinha deixado tudo organizado, inclusive a casa, menos uma linda construção moderna, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Tinha comprado com muito esforço, com o suor de anos inteiros de noites sem dormir, viagens de trabalho e uma vida social praticamente inexistente. Cada centímetro daquela casa representava minha liberdade, minha conquista, minha história. E agora, minha mãe a tinha vendido. Sem minha assinatura, sem meu consentimento. Como? Com que direito? Voltei para casa no mesmo dia. Sem passer no hotel, sem passar no escritório, sem respirar. Quando o carro de aplicativo parou em frente ao que antes era meu lar, meu coração pulou do peito. Havia outro carro estacionado na garagem, uma família com crianças pequenas no jardim e um senhor, que devia ser o novo proprietário. Me olhou confuso quando atravessei o portão. Posso ajudar? Ele perguntou franzindo a testa. Tive que engolir o orgulho e fingir que era um engano. Disse que estava procurando um endereço parecido, que devia ter confundido. Me despedi educadamente e voltei para o carro. O nó na garganta me sufocava. Abri o celular e liguei para ela. Não atendeu. Liguei de novo. E de novo. Até que, na quarta tentativa, ela atendeu com uma calma que me feriu mais do que qualquer grito. Oi, filha, chegou bem? Que merda é essa? Você vendeu minha casa? Eu sabia que você ia reagir assim. Por isso, não te avisei antes. Mas calma, tá tudo resolvido. Você não precisa mais daquela casa enorme. E olha, comprei uma linda casa para mim, no Tatuapé. E pro seu irmão, uma cobertura em São Bernardo. Tá todo mundo feliz. Você pode ficar um tempo comigo, até resolver o que fazer, tá? Ela falava como se tivesse resolvido um problema doméstico. Como se eu tivesse perdido uma panela, ou um sofá. Não a casa onde passei os últimos 5 anos da minha vida. Não, meu bem mais precioso. E mais, ela não parecia minimamente arrependida. Naquele instante, alguma coisa em mim se quebrou. Um elo, uma inocência talvez. Acreditamos durante a infância que nossas mães são incapazes de nos ferir. Mas a verdade é que as maiores facadas vêm de quem mais amamos. E ali, naquela ligação sem emoção, ela me matou um pouco por dentro. Mas eu não sou do tipo que se enterra fácil. Nem de longe. Se ela achava que tinha se safado, estava enganada. Eu não ia apenas reaver o que era meu. Castelo de mentiras que ela construiu. E se tivesse que arrastar meu irmão junto, arrastaria sem culpa. Pela primeira vez na vida, eu deixaria a boa filha morrer. E nasceria a mulher que faria justiça com as próprias mãos. Desliguei o telefone. Com as mãos tremendo. Mas não era tristeza, era raiva. Uma raiva tão silenciosa que parecia ferver meu sangue por dentro. Não chorei, nem uma lágrima. Fiquei ali, sentada no banco de trás do carro de aplicativo, encarando o vazio da cidade que eu tanto conhecia, mas que agora parecia zombar de mim. As avenidas movimentadas, os outdoors de sucesso, os apartamentos de luxo na Avenida Paulista, menos tudo aquilo que eu conquistei por conta própria, sem a ajuda de ninguém, e que agora tinha sido tomado como se eu fosse uma criança inconsequente. Minha mãe agiu como se minha independência fosse um incômodo, uma afronta ao que ela achava certo, mas eu não ia engolir aquilo. Primeiro, fui até o escritório do meu advogado, o Dr. Leandro Doria. Ele já cuidava de algumas questões da empresa para mim. Expliquei a situação
com um máximo de clareza, sem disfarçar minha revolta. Ela não poderia ter vendido sem sua autorização, Letícia. A casa estava no seu nome, certo? Estava sim, no meu nome e só no meu. Comprei à vista e tenho todos os documentos, mas minha mãe tinha uma cópia da escritura. E o meu irmão, ele trabalha com cartório. Alguma coisa eles fizeram. O advogado franziu a testa. Aquilo complicava tudo. O irmão, Fernando, era concursado em um cartório da Zona Sul. Acesso a contatos, a brechas, a gente corrupta. Não seria difícil encontrar um despachante disposto a fechar os olhos diante de uma assinatura falsificada ou um processo suspeito de transferência de imóvel. Vou investigar isso. Mas te adianto que será um processo longo e caro. Eles podem alegar doações, procurações anteriores, qualquer coisa. Precisamos provar EMIF e falsidade ideológica, o que exige perícia e tempo. Não me importa quanto tempo vai levar, nem quanto vai custar. Eu vou acabar com os dois. Ele me olhou, surpreso com a frieza da minha voz. Leandro, eu dei tudo de mim para conquistar aquela casa. Eu abri mão de família, de relacionamentos, de fins de semana, de férias, dormi em hotel Mayaboka, na Alemanha. Comi comida estragada na China, fui assediada em Dubai, tudo em nome do crescimento profissional. E agora, quando eu finalmente tinha meu espaço, minha segurança, minha paz, eles me tomaram isso como se eu fosse uma idiota. Eu entendo, Letícia, mas a justiça é lenta. Ótimo, porque eu não vou sair de lá decidida a agir por fora também. Justiça nenhuma no Brasil é feita de forma limpa. A minha ia ser, mas não do jeito que eles esperavam. Comecei pelo básico. Identifiquei as novas casas. A da minha mãe era uma casa térrea, com fachada bege e portão branco. No Tatuapé, bem próxima ao shopping Anália Franco, ela sempre sonhou em viver naquela região. Já a do Fernando era uma cobertura duplex em São Bernardo do Campo, financiada parcialmente com o resto do meu dinheiro. Sim, parte da venda da minha casa ainda estava sob avaliação bancária, e os documentos registravam movimentações recentes. O advogado conseguiu levantar isso por meio de um colega do setor jurídico de um banco. Mas o mais nojento foi descobrir que eles não só dividiram meu dinheiro, menos como zombaram de mim. No grupo da família, me excluíram enquanto eu estava fora e usaram o dinheiro da venda para renovar a sorte da família. Palavras da minha mãe. Uma mulher que não pagava nem a própria conta de luz, sem pedir socorro. Um irmão que nunca trabalhou, além das 6 horas regulamentares, e reclamava de tudo como se fosse o que do mundo. Queriam sorte? E eu traria azar. Queriam conforto. Eu traria o inferno. Contratei um detetive particular. Nome: Cláudio. Um sujeito discreto, eficiente e que já tinha me ajudado no passado com um caso de espionagem industrial. Expliquei a situação. Elsa, com os olhos quando entendeu a gravidade do que eu queria. Você quer destruição ou quer justiça? Quero que eles percam tudo, cada centavo, cada falsa sensação de segurança. Quero que achem que o mundo está desmoronando, e quando estiverem no chão, aí sim, eu entro com o processo e tomo o que sobrar. Cláudio começou por Fernando. Fotografou a casa, descobriu que ele tinha feito reformas ilegais sem alvará, contratou pedreiros que não registrou, comprou materiais superfaturados, com notas frias. Melhor ainda, descobriu que ele começou um pequeno negócio com um amigo, usando parte do meu dinheiro como capital inicial, e que usou o nome de um terceiro como laranja, para não declarar a receita. Documentei. E então, joguei a primeira isca. Com um e-mail falso, denunciei à Receita Federal movimentações suspeitas no CPF do tal laranja. Incluí anexos detalhados com informações bancárias, com um cuidado minucioso. Não queria que bloqueassem tudo de imediato, só queria que começassem a investigar. E que Fernando começasse a suar. 2 semanas depois, ele estava surtando. Meu primo Eduardo, que mantinha contato com ele, me contou que Fernando tinha passado mal no trabalho após receber uma notificação da Receita. Eu sorri. Foi a primeira vez em semanas que senti um sabor doce na boca. Quanto à minha mãe, com ela,
eu seria mais lenta. Miss Cruel, fiz questão de agendar uma visita. Ela me recebeu com um sorriso falso, usando uma bata colorida e um colar dourado novo. Que bom que veio, filha. Estava com saudade. Jura, pensei que estivesse ocupada demais com a casa nova que comprou. Com meu dinheiro. Não começa, Letícia. Foi pro bem da família. Você vive viajando. Nem fica em casa. Pra que ter um casarão daquele? Seu irmão precisava. E você ganha bem? Pode comprar outra, se quiser. Entendi. Então você resolveu por mim. Que bom saber que, além de mãe, você agora é minha curadora legal. Ela riu. Um riso frio, sem arrependimento. Cresça, filha. A vida não é sobre ego. É sobre partilhar. Você devia agradecer por estar ajudando sua família, como eu gostaria de ter esbofeteado aquela cara arrogante. Mas não. Eu ia retribuir com a mesma frieza. Me despedi, com calma, e naquela mesma noite, mandei para o Cláudio o segundo pedido. Quero que você descubra tudo que ela tem, em nome dela, e tudo que estiver, no nome de terceiros. Quero o CPF, os contratos, os nomes de laranjas, contas ocultas, qualquer coisa. E vamos começar a puxar as cordas. Quero que ela sinta o chão afundar sob os pés. Ele respondeu com um simples: vai ser um prazer. E assim começou a guerra. Eles roubaram minha casa, minha paz, meu silêncio. Agora eu ia roubar a tranquilidade deles. E no fim, só uma de nós teria onde morar. Já pensou sair para trabalhar e, quando volta, descobrir que sua própria mãe vendeu sua casa pelas suas costas? Se você ficou curioso para saber até onde essa história vai, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. O que eles não imaginavam era que eu não estava só contando com o poder da lei, uma justiça lenta, burocrática e que demora anos para dar resultados definitivos. Eu queria algo mais imediato, algo que queimasse no bolso, que uterasse sono, que fizesse o sangue deles ferver cada vez que olhassem a conta bancária ou conversassem entre eles. Minha vingança seria um golpe lento, calculado, como um veneno que vai consumindo até o último resquício de conforto que eles tinham. Primeiro movimento foi estratégico. Comecei a investigar todos os contratos da minha mãe. Cláudio encontrou um verdadeiro emaranhado de documentos, contratos de financiamento com bancos, compras em nome de terceiros e até um consórcio imobiliário que ela usava para esconder parte do dinheiro da venda da minha casa. Não satisfeita, ele descobriu ainda que ela vinha atrasando pagamentos para fornecedores, causando uma cadeia de atrasos e problemas financeiros, que começavam a pesar no bairro do Tatuapé. Eu precisava que ela sentisse que o mundo desmoronava, e para isso, comecei a me infiltrar, no bom sentido da palavra, naquela vizinhança. Comecei a frequentar os cafés, os mercados, as farmácias, lugares onde os vizinhos se encontravam e comentavam sobre os boatos do bairro. Espalhei informações com a ajuda de algumas pessoas que eu conhecia da antiga vizinhança. Detalhes sobre atrasos, cheques sem fundo e até pequenos furtos que ninguém sabia quem tinha cometido, mas que seriam colocados na conta da minha. O objetivo não era uma denúncia formal, mas criar uma aura de desconfiança e isolamento social que corroesse a imagem dela. Ao mesmo tempo, comecei a monitorar as contas bancárias dela e do irmão. Cláudio tinha acesso a essas informações via contatos no banco, graças a um amigo dele que trabalhava na área de compliance. Descobri que meu irmão andava fazendo apostas altas em jogos de azar. E mesmo com o dinheiro fácil que recebeu da venda da minha casa, parecia incapaz de controlar seus vícios. Comecei a enviar mensagens anônimas para os credores de Fernando, que estavam ficando cada vez mais impacientes com os atrasos. Mas o ponto mais sujo da minha vingança foi arquitetar a queda da credibilidade do meu irmão na empresa onde ele trabalhava, que era um cargo de gerência na empresa pública da cidade. Ele nunca tinha talento para nada e só estava ali porque meu pai sempre deu um jeito de protegê-lo. Eu sabia onde atacar. O setor de compras que ele gerenciava estava cheio de contratos suspeitos e fornecedores que cobravam propinas. Através de contatos que mantinha da minha época de trabalho no setor jurídico, consegui obter informações suficientes para denunciar a corregedoria. O processo de investigação foi aberto rapidamente,
e Fernando foi suspenso do cargo, sem salário, enquanto o caso era apurado, não contente em apenas desestabilizar financeiramente o irmão. Eu fui para o ataque direto contra minha mãe, enquanto ela tentava manter a pose de mãe amorosa e forte no bairro. Comecei a revelar para pessoas próximas a ela, incluindo seus amigos mais íntimos e até a comunidade religiosa que frequentava, que ela tinha vendido a casa da filha, sem consentimento, e ainda usava o dinheiro para benefício próprio e do filho acomodado. Isso fez com que a mãe, que sempre se orgulhou da imagem de mulher boa e caridosa, começasse a ser evitada, olhada com desconfiança e até rejeitada em eventos e encontros. A sensação de ver minha mãe, que sempre zombou da minha independência, ficar isolada socialmente, foi revigorante. Cada vez que recebia um relato de que ela fora ignorada em uma reunião de condomínio, ou excluída de um almoço, meu coração se enchia de satisfação. Eu estava quebrando ela, exatamente como ela havia tentado quebrar a mim. E o mais gostoso era ver meu irmão perder o status de moço bom de família para se tornar um alvo de fofocas, investigações e pressão. Enquanto ele passava noites em claro, tentando lidar com a pressão da corregedoria, as cobranças da receita e os credores, eu consolidava minha posição. Estava invencível, claro. Nada disso foi fácil. Muita gente tentou me convencer a deixar pra lá, a perdoar, a manter a família unida. E o ouvi-te dos, respondi com silêncio. Nenhum deles viu o que eu vi, o que eu sentia. Para eles, era só um desentendimento familiar. Para mim, era uma guerra sem trégua. E enquanto eu destruía a estabilidade dos meus dois algozes, meu próprio mundo começava a mudar. Amigos que eu tinha deixado para trás começaram a voltar. Colegas de trabalho que admiravam minha força passaram a me apoiar. Me sentia viva, forte, justa. Afinal, a vingança não é apenas sobre ferir quem nos machucou. É sobre recuperar a nossa dignidade, nossa voz, nosso lugar. Mas eu não terminaria aqui. O próximo passo seria mais duro ainda, porque vingança, para mim, era um jogo de xadrez, e a rainha sempre vai por onde quiser, enquanto meus passos firmes afundavam na lama da vingança. Eu sabia que ainda tinha que agir contra a casa da minha mãe, no Tatuapé. A fachada clara e os jardins bem cuidados eram apenas uma máscara para esconder a verdade. Ela estava afundada em dívidas, correndo contra o tempo para evitar que os credores aparecessem e a tomassem pela raiz. Foi aí que decidi ir para o próximo nível. Comecei por uma denúncia anônima na prefeitura sobre irregularidades na propriedade dela, menos uma obra sem alvará, uma piscina construída sobre a área de preservação, coisa simples, mas suficiente para gerar uma série de multas e notificações. Em pouco tempo, os fiscais bateram à porta dela, trazendo agentes de fiscalização e equipes de medição, e a tranquilidade que ela tanto tentou fingir desapareceu como fumaça no vento. As multas começaram a chegar, e junto com elas, as notícias do bairro passaram a ser dominadas pela história da mãe, que comprou casa com dinheiro da filha, e não tinha nem sequer as licenças necessárias para construir legalmente. O nome dela passou a ser sussurrado nos corredores das igrejas, nos mercados, nos cafés, menos a reputação de toda a vida dela estava em frangalhos. Enquanto isso, meu irmão Fernando vivia dias cada vez mais sombrios. A investigação na empresa pública se aprofundava. Eu sabia que a corregedoria já estava próxima de indiciá-lo por corrupção, mas ele ainda não sabia que eu estava por trás da denúncia anônima que abriu essa crise. Aquele homem que se achava imune começou a se sentir encurralado. Um medo substituiu a arrogância, e a arrogância se transformou em paranoia. Em casa, minha mãe mal conseguia dormir. Os vizinhos começaram a evitá-la, os amigos desapareceram, os credores ligavam diariamente. Ela tentou procurar apoio na minha tia, minha única aliada na família, mas nem mesmo ela quis se envolver. Depois que ouvi os detalhes do que tinha feito comigo, estava sozinha. E eu observava tudo isso com o olhar frio de quem sabe que está no controle. Não havia espaço para arrependimento. Cada movimento meu era uma facada cravada naqueles que haviam roubado a minha dignidade.
Não, era só uma questão de dinheiro. Era a afirmação de que eu não aceitaria injustiça. Era a vingança de uma mulher que sabia o preço do próprio esforço para fechar o cerco. Comecei a trabalhar na parte que mais me dava prazer, usar as redes sociais para desmoralizá-los publicamente. Criei perfis falsos que compartilhavam histórias sobre os privilégios de Fernando e a ambição desmedida da minha mãe. Postagens que viralizaram nas comunidades locais, cheias de detalhes sobre como eles usaram meu dinheiro e traíram a confiança da família. O apoio popular cresceu e logo eles estavam no centro de um escândalo familiar que ninguém podia ignorar. Fernando, acuado, tentou recorrer à influência do pai para se salvar, mas até ele começou a enxergar que a maré havia virado. Minha mãe ligava para mim, em momentos de desespero, tentando negociar, mas eu não atendia. Eu não era mais a filha submissa. Eu era a mulher que havia sido traída, humilhada, e que agora ditava as regras do jogo. No trabalho, eu continuava firme, conquistando contratos, ampliando a empresa, mostrando que a vingança não havia me enfraquecido. Pelo contrário, me tornara mais forte, mais focada. Cada derrota deles era minha vitória, e isso alimentava um fogo que parecia inextinguível. No meio desse caos, aprendi que a vingança não é só sobre punir quem nos feriu, é sobre se reconstruir, sobre mostrar para o mundo que a sua voz importa, que você é dona da sua história e que não aceita ser pisoteada por ninguém. Mas o pior estava por vir, porque vingança, para quem sabe jogar, é um tabuleiro onde as peças se movem e os finais são sempre inesperados. Você já viveu alguma traição dentro da própria família? Conta aqui nos comentários. A gente quer ouvir sua história. A cada passo que eu dava para desmantelar o que minha mãe e meu irmão haviam construído às minhas custas, sentia uma mistura de satisfação e algo que há muito eu tinha esquecido. O controle. Controlar a situação, controlar o destino deles e, acima de tudo, controlar a mim mesma. E foi exatamente essa sensação que me deu forças para ir além do que eu já havia imaginado. Enquanto o fogo consumia a casa da minha mãe, no Tatuapé, com multas e fiscalizações se acumulando, e Fernando afundava em processos internos e dívidas pessoais, decidi que era hora de atacar onde mais doía. O orgulho. Meu irmão sempre se gabou da vida que levava, das festas que frequentava, dos carros que dirigia e da facilidade com que conseguia as coisas. Sua arrogância era insuportável, e ele acreditava que nada poderia abalá-lo, pois eu iria provar o contrário, mostrando para ele e para todos que a fachada era só isso. Fachada. Para isso, comecei a reunir provas concretas das ilegalidades cometidas por ele. Fotos, vídeos, contratos falsificados, notas fiscais frias e testemunhos anônimos. Tudo que pudesse ser usado para um processo judicial e para expor sua verdadeira face, mas o mais importante era fazer isso publicamente, para que a humilhação fosse inevitável. Contratei um jornalista investigativo, conhecido por expor casos de corrupção e fraudes, para publicar uma matéria bombástica sobre a queda de Fernando. Ele aceitou o desafio, e em pouco tempo, as informações começaram a circular nos meios digitais e impressos. O escândalo tomou proporções inimagináveis. A reputação do meu irmão foi destruída. Amigos se afastaram, colegas de trabalho o olhavam com desprezo, e ele foi oficialmente demitido da empresa pública. O que antes era orgulho virou vergonha pública. Minha mãe, vendo a derrocada do filho e as investigações se aprofundando sobre ela, entrou em pânico. Tentou contato comigo, com meu pai, com qualquer um que pudesse salvá-la da ruína iminente, mas eu não atendia as ligações. Não respondia às mensagens. A mulher que me traiu não merecia minha piedade, mas a vingança não era apenas sobre eles, era também sobre mim, sobre reconstruir minha vida. Minha autoestima me espaconou. Mundo, com o dinheiro que ainda tinha disponível, comecei a investir em um novo imóvel, uma casa que seria só minha, longe das traições e das mentiras. Contratei uma arquiteta para projetar um espaço moderno, seguro e confortável, que fosse um verdadeiro refúgio para mim. Cada detalhe foi pensado para simbolizar a minha vitória e o meu renascimento.
Durante esse processo, senti o apoio de amigos verdadeiros e de pessoas que, mesmo à distância, me enviavam mensagens de força e solidariedade. Foi nesse momento que percebi que a vingança também é um ato de amor próprio. Porém, enquanto eu reconstruía minha vida, não podia deixar de pensar no futuro. Sabia que minha mãe e meu irmão tentariam contra-atacar, usariam artifícios legais, chantagens emocionais, até mesmo a velha tática de tentar me convencer a voltar para casa com uma filha obediente. Mas não, eu não seria mais aquela menina submissa. Eu tinha me tornado uma mulher forte, preparada para lutar até o fim. E se eles achavam que poderiam me derrubar, estavam enganados, porque no fundo, eu sabia que vingança não era só uma questão de retribuir o mal, era uma declaração de independência, uma afirmação de que ninguém pode tomar o que é seu, sem pagar o preço. E eu faria com que eles pagassem menos caro. Depois de ver a queda vertiginosa do meu irmão e o desmoronar da reputação da minha mãe, eu sabia que não poderia baixar a guarda. O próximo passo seria o mais difícil, um confronto direto, que mostraria quem realmente mandava naquela família fragmentada. Eu queria mais que vingança. Eu queria que eles sentissem, na pele, a dor da traição e o peso da justiça que eu mesma iria fazer acontecer. Para isso, comecei a arquitetar uma manobra que fosse, ao mesmo tempo, sutil e devastadora. Sabia que minha mãe tinha uma vida social ativa, frequentava eventos de caridade, reuniões na igreja e encontros com outras mulheres da alta sociedade paulistana. Se eu conseguisse expor seu comportamento menos à venda ilegal da casa, usou o indivíduo, dos meus recursos, as mentiras menos na frente dessas pessoas, sua humilhação seria completa. Com a ajuda de Cláudio e de um pequeno grupo de aliados, organizei um evento casual, no qual minha mãe estaria presente. Um jantar beneficente, em um salão elegante na Vila Olímpia, uma área nobre, que ela sempre sonhou frequentar. O convite foi entregue discretamente, e tudo foi planejado para que ela não suspeitasse de nada. Na noite do evento, vestia um vestido preto elegante, cabelos presos em um coque sofisticado, e um olhar que dizia: aqui estou eu, para acabar com essa farsa. Cheguei ao local com uma confiança que não sentia havia meses. O salão estava cheio de rostos conhecidos, influenciadores sociais, empresários, políticos locais e, claro, a elite da região. Minha mãe apareceu um pouco atrasada, vestida, com sua melhor roupa, sorrindo para todos, fingindo que a vida era um mar de rosas. Ela não sabia que naquela noite tudo iria ruir. Durante o jantar, pedi a palavra para fazer um breve discurso. A princípio, os convidados olharam com surpresa, alguns curiosos, outros desconfiados, mas ninguém poderia imaginar o que eu estava prestes a revelar, com voz firme e sem hesitar. Comecei a narrar, em detalhes, a história da venda da minha casa, sem meu consentimento, da traição da minha mãe e do meu irmão, da manipulação e da mentira. Apresentei documentos, fotos, cópias das denúncias e, por fim, uma carta aberta que escrevi para eles, explicando o que havia feito para derrubá-los. O silêncio tomou conta do salão. Minha mãe, que até então sorria, começou a corar, seus olhos brilhando de raiva e vergonha. Fernando, que estava sentado em uma mesa ao lado, ficou pálido, as mãos tremendo. Alguns convidados murmuravam, outros se levantaram, e o burburinho aumentava. A reputação deles, construída sobre mentiras e aparências, desmoronava naquele momento. Eu senti uma satisfação indescritível, uma mistura de triunfo e justiça sendo feita. Nos dias que seguiram, a imprensa local pegou a história, jornais, rádios e canais de TV repercutiram o escândalo familiar, e a imagem da minha mãe e do meu irmão ficou manchada para sempre, ou que o ira mil. Minha dignidade, minha casa, minha vida, menos começava a ser reconquistado. Não só nos papéis, mas na realidade. Claro que isso não apagaria as cicatrizes que aquela traição deixou. Mas eu sabia que finalmente eu tinha tomado o controle da minha história. E a vingança, tão amarga quanto doce, era só o começo da minha nova vida. Se você também acha que essa vingança está só começando, deixa seu like agora. Vamos mostrar que quem luta por justiça nunca está sozinho. A repercussão do escândalo familiar
não demorou a transformar a dinâmica dentro da minha família. O que antes era um casamento silencioso de interesses e aparências, agora desmoronava publicamente. Minha mãe e meu irmão, que outrora sentiam intocáveis, viram seu mundo virar de cabeça para baixo. As alianças começaram a se romper e as verdadeiras intenções vieram à tona. Minha mãe, que sempre foi mestre em manipulações sutis, tentou diversas vezes me procurar, ligava para o meu celular, mandava mensagens pela internet, até apareceu inesperadamente no meu novo endereço. Em todas as ocasiões mantive o silêncio. Não havia mais espaço para ela nas minhas emoções. A mulher que havia traído minha confiança, destruído meu patrimônio e me humilhado, não merecia um segundo sequer da minha atenção. Meu irmão, por sua vez, mergulhou em uma espiral de autodestruição. Com a demissão oficial, as investigações e a crescente rejeição social, ele começou a frequentar bares mais baratos e a consumir álcool em excesso. Amigos que antes lhe rodeavam para se aproveitar da posição, agora o evitavam. Fernando estava sozinho. Enquanto observava essa decadência, não havia espaço para piedade. Meu foco era reconstruir minha vida e garantir que eles pagassem cada centavo que me haviam roubado, com juros e mais juros. Mas havia um detalhe que poucos conheciam. O que eles tinham contra mim não era só dinheiro ou propriedade. Era o meu espírito indomável. Era a mulher que eles subestimaram e que de repente virou uma tempestade devastadora. Com o dinheiro da venda da minha casa, agora praticamente dilapidado por eles, eu precisava agir com inteligência. Contratei um consultor financeiro para revisar as movimentações e ajudar a recuperar o máximo possível dos recursos desviados. A estratégia incluía abrir processos civis para ressarcimento e bloqueio de bens. Os trâmites jurídicos começaram a andar, ainda que lentamente. A burocracia brasileira não favorecia vítimas como eu, mas, enquanto a justiça oficial se arrastava, eu trabalhava para enfraquecer o terreno deles. No meio desse processo, a única coisa que me dava forças eram meus amigos mais próximos. Pessoas que, mesmo conhecendo a guerra silenciosa que travava, me ofereciam apoio incondicional. Alguns vinham de longe, outros de amizades antigas, mas todos tinham um ponto em comum. Acreditavam na minha justiça. Durante as noites longas, quando o silêncio da casa nova parecia me envolver, eu pensava no quanto havia mudado. A menina que uma vez confiou cegamente na família agora era uma mulher que sabia que a confiança é um luxo para poucos, e que a vingança, quando bem feita, é a melhor lição que se pode dar. Mas, para além da justiça e da recuperação, havia algo mais profundo acontecendo dentro de mim. Eu me redescobria, aprendia a me valorizar, a impor limites, a dizer não. Não seria mais a vítima, nem a filha obediente. Eu era a arquiteta da minha própria vida. E ninguém, nem minha mãe, nem meu irmão, iria pagar isso. O processo de recuperação do que era meu tomou um ritmo que eu mesma não esperava. As investigações financeiras começaram a revelar detalhes ainda mais perturbadores do que eu podia imaginar. Meu irmão, na arrogância dele, não só dilapidou boa parte do dinheiro da venda da minha casa em gastos pessoais e apostas, como também fez um empréstimo considerável em nome da minha mãe, comprometendo ainda mais o patrimônio que eu queria recuperar. Esses novos dados abriram caminho para novas ações judiciais. A advogada que contratei para cuidar especificamente dessas questões de bens e dívidas começou a apresentar medidas judiciais para bloqueio de contas e penhora de bens. Tudo em meu nome e em defesa dos meus direitos. A sensação de ver a máquina da justiça, ainda que lenta, começar a funcionar a meu favor, me trouxe uma mistura de esperança e satisfação. Enquanto isso, o estrago na vida social da minha mãe se aprofundava. As fofocas e rumores que eu havia plantado nas redes sociais e nos círculos que ela frequentava se transformaram em verdadeiros boicotes. Convites para eventos desapareciam misteriosamente, e a exclusão social era um castigo silencioso, mas cruel. Eu sabia que para ela aquilo doía mais que qualquer processo judicial. Meu irmão, por outro lado, não conseguia se estabilizar. As dívidas cresciam,
e os credores estavam cada vez mais agressivos. Não era incomum receber ligações no meio da noite de pessoas cobrando por empréstimos que ele fizera, sem qualquer capacidade de pagamento. O homem que antes era o centro das atenções, agora mal conseguia pagar suas contas básicas. Nessa fase, meu foco começou a se voltar para mim mesma. O investimento na nova casa me trouxe uma sensação de paz que eu não sentia há muito tempo. Cada parede construída, cada móvel escolhido, cada detalhe pensado, era uma celebração da minha força e da minha independência. Eu havia recuperado o que era meu, não só em termos materiais, mas em termos de autoestima. Passei a frequentar grupos de mulheres empreendedoras, eventos de networking e até comecei a dar palestras contando um pouco da minha história. O que antes era vergonha e humilhação, transformou-se em um exemplo de superação. A vingança, no fim das contas, era só o começo da minha nova vida. Mas a guerra ainda não havia acabado. Minha mãe, desesperada, tentou uma última cartada, uma ação judicial para contestar a validade da venda da minha casa, alegando que eu estava em desacordo com a família e tentando prejudicá-los injustamente. Era uma tentativa óbvia de retardar o processo e ganhar tempo, mas que eu não deixaria passar em branco. Preparei minha defesa com afinco, juntando provas, testemunhas e documentos que mostravam claramente a falsificação e a má-fé da minha mãe e do meu irmão. Eu não deixaria que eles me usassem como bode expiatório ou manipularam o sistema contra mim. Durante o processo, recebi mensagens anônimas, ameaças veladas e até visitas inesperadas no trabalho. Mas ao invés de me amedrontar, isso me fortaleceu ainda mais. Sabia que estava no caminho certo. Minha vida tinha se tornado um campo de batalha, mas também uma prova de que eu era capaz de lutar por mim mesma e vencer. E, apesar da dor, da raiva e da humilhação, algo dentro de mim florescia, a certeza de que ninguém mais, jamais, poderia pisar sobre minha dignidade. Se essa parte te pegou de surpresa, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver o que acontece quando a justiça vem pelas mãos certas. O processo judicial entrou numa fase crítica. As provas que apresentamos foram contundentes, e a juíza responsável pelo caso demonstrou, desde o início, uma postura firme e imparcial. Ela entendia a complexidade da situação e a gravidade das acusações contra minha mãe e meu irmão. O desgaste deles era visível em cada audiência. Minha mãe, sempre tão controlada, agora se mostrava nervosa e frequentemente esquecia detalhes importantes. Fernando mal conseguia olhar nos olhos dos advogados ou da juíza. Eu, por outro lado, mantinha a postura firme, inabalável. Cada minha era medida, cada gesto calculado, para mostrar que eu estava no controle. Não era mais a filha submissa que aceitava tudo calada. Eu era uma mulher que se levantava, que exigia respeito e justiça. Durante as audiências, fui confrontada com tentativas de manipulação emocional por parte deles. Minha mãe chorava, dizia que só queria o melhor para a família, que eu era ingrata, que estava destruindo tudo. Mas eu não cedia. Sabia que aquilo era um jogo, uma tentativa desesperada de virar o jogo a favor deles. Não havia espaço para lágrimas falsas. O mais surpreendente foi quando alguns membros da família, que até então estavam do lado da minha mãe e do meu irmão, começaram a mudar de lado. Eles começaram a me apoiar, reconhecendo a injustiça que eu sofria. Isso enfraqueceu ainda mais os dois, que ficaram isolados não só financeiramente, mas também emocionalmente. No meio dessa batalha, recebi uma ligação do meu advogado com uma notícia que me deixou em choque. A juíza havia determinado o bloqueio imediato de todos os bens móveis e imóveis, em nome da minha mãe e do meu irmão, relacionados à venda da minha casa. Era uma vitória crucial, pois garantia que eles não poderiam vender, alugar ou usar esses bens para tentar fugir da justiça. Senti um misto de alívio e poder. Finalmente, a balança começava a se equilibrar. Eu estava retomando o controle da minha vida, do meu patrimônio e da minha dignidade. Nos dias seguintes, continuei investindo em mim. Fiz uma viagem curta para a Serra da Mantiqueira,
onde passei dias meditando e refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Foi um momento de cura, de se reconectar com a mulher que eu era antes de ser traída e aquela que estava se tornando. Voltei, renovada, com planos de expandir meus negócios, reforçar minhas redes de apoio e continuar lutando, não só por mim, mas por todas as mulheres que já foram subestimadas, traídas ou abandonadas. Mas claro, a vingança ainda não estava completa. Restava um último capítulo: garantir que minha mãe e meu irmão pagassem o preço final por tudo que fizeram, e que eu pudesse finalmente fechar essa história com a cabeça erguida e o coração em paz. A sensação de que a batalha estava chegando ao fim me envolvia como uma tempestade silenciosa. A justiça tinha começado a funcionar. A verdade estava sendo exposta e a vingança, tão aguardada e sentida em cada célula do meu corpo, finalmente chegava ao seu ápice. Mas mais do que isso, eu sentia que havia recuperado não só meus bens, mas minha própria essência, menos aquela mulher forte, resiliente e capaz de enfrentar qualquer tempestade. O bloqueio dos bens da minha mãe e do meu irmão foi o ponto de virada definitivo. Eles não tinham mais para onde correr. As pressões financeiras, judiciais e sociais se multiplicaram, e eles viram suas vidas desmoronarem de vez. A casa da minha mãe foi leiloada para pagamento das dívidas, assim como a cobertura do meu irmão. Cada centavo recuperado era uma gota de justiça pelo sofrimento que me causaram. Mas a verdadeira vingança foi muito além do material. Eu os expus para a família Pará, os amigos, para a comunidade, quebrei as máscaras que escondiam suas verdadeiras faces. Fiz questão que todos soubessem quem eram e o que fizeram comigo. Foi doloroso, mas necessário. Minha mãe tentou recorrer, entrou com recursos e tentou manipular pessoas para reverter o que havia acontecido. Mas nada funcionou. O peso da culpa e da humilhação a consumia lentamente. Fernando, arruinado e sozinho, desapareceu das redes sociais e da vida pública. A arrogância deu lugar à resignação. Quanto a mim, construí uma nova vida, sólida e independente. Minha casa nova era um símbolo da minha vitória, um espaço onde eu podia ser eu mesma, longe de mentiras, traições e abusos. Investi na minha empresa em projetos que sempre sonhei e principalmente em mim. Aprendi que vingança não é apenas um ato de retaliação, mas um processo de resgate da dignidade, da força, da liberdade, quebrar as correntes da opressão. Familiar foi minha maior conquista. Hoje, quando olho para trás, não sinto apenas raiva, mas orgulho. Orgulho da mulher que se recusou a ser vítima, que lutou contra o mundo e venceu, que usou a raiva como combustível para a transformação e que não se deixou definir pelas cicatrizes do passado. E essa é a minha história, a história de uma filha traída que virou dona do próprio destino e que fez a justiça ser feita, do seu jeito, sem piedade, sem medo, mas com a certeza inabalável de que ninguém pode tirar o que é seu sem pagar o preço. Se você ficou até aqui, comenta a frase: "Ninguém mexe com o que é meu". Isso mostra que você ficou até o final e ainda ajuda o YouTube a recomendar essa história para mais pessoas.